Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Hoje iniciamos a segunda semana do tempo do Advento e, em preparação para o Natal, estamos estudando o Evangelho de São Lucas. Antes de começar, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos conduza nesse estudo do Evangelho de São Lucas e nos ensine a preparar os nossos corações para acolher Jesus que vamos celebrar no Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que inspiraste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, reserve esse tempo para se dedicar a esse estudo e renuncie a toda distração que possa te fazer desistir de ver esse vídeo até o final. Eu peço que você curte e compartilhe, e dê o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também conhecer essa verdade. Veja na descrição do vídeo os links do sistema Salve Rainha de Evangelização. Eu sou o Dermeval Neves, católico praticante, catequista, animador litúrgico, estudioso das Sagradas Escrituras e presto o serviço de evangelização há mais de 30 anos. Criei o sistema Salve Rainha de Evangelização, presente nas principais redes sociais e que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores em mais de 50 países. No capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, encontramos Jesus no auge de seu ministério, proclamando o reino de Deus em palavras e ações. Ele ensina por meio de parábolas, realiza milagres que demonstram seu poder sobre a natureza, a doença e até a morte, e destaca a importância da fé como fundamento para a vida cristã. Esse capítulo apresenta a conhecida parábola do semeador, episódios de cura e controle sobre uma tempestade e o incrível milagre da ressurreição da filha de Jairo. À medida que avançamos, percebemos que a mensagem de Jesus é universal, mas também profundamente pessoal, convidando a cada um a abrir o coração ao seu chamado. Proclamação do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 8. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-no.
Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos 100 por um. Dito isto, Jesus acrescentou, olhando, alterando a voz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A palavra que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis. Porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julgar ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: Minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e a observam. Num daqueles dias, ele subiu com seus discípulos a uma barca e disse ele: Passemos a outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago, e a barca enchia-se de água, e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. Eles se acalmaram e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: Onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: Quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galiléia. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios, há muito tempo não se vestia, nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Por que te ocupas de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderara dele, e guardava-o preso em uma cadeia e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediram-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitisse entrar neles, e ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem,
e entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro impetuosamente no lago e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. Saíram eles, pois, ao ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés, sentado, vestido e calmo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios, e tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Nesse momento, pedia-lhe o homem de quem tinha saído os demônios para ficar com ele. Mas Jesus despediu-o, dizendo: volta para casa e conta tudo quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe na orla do manto. E no mesmo instante, ela parou com o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta por todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Quando Jesus chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago, João, com o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam, mas Jesus disse: não choreis, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam bem que ela estava morta. Mas, segurando ele a mão dela, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou-lhes que não contassem a pessoa alguma o que se tinha passado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o capítulo 8 de São Lucas nos mostra um retrato profundo de quem é Jesus e como ele age em nossas vidas. Ele é o Messias, que ensina verdades eternas, e o Salvador, que cuida das nossas necessidades, seja acalmando as tempestades extremas ou as tempestades internas de nosso coração. Hoje, somos convidados a refletir sobre nossa própria resposta ao chamado de Cristo. Como recebemos sua palavra e como confiamos em seu poder em meio aos desafios? Comecemos com a parábola do semeador. Jesus compara a palavra de Deus a uma semente que é lançada em diferentes tipos de solo. O que importa aqui não é a qualidade da semente, que é sempre boa, mas o estado do coração que a recebe.
Há aqueles que ouvem a palavra superficialmente, aqueles que a acolhem, mas perdem devido às dificuldades, aqueles que são sufocados pelas preocupações e riquezas do mundo, e, finalmente, aqueles que a aceitam com o coração aberto e produzem os frutos. Essa parábola nos leva a perguntar: que tipo de solo é o nosso coração? Em seguida, o capítulo nos apresenta os milagres de Jesus, começando com a calmaria da tempestade no mar. Os discípulos, assustados com o perigo, clamam por ajuda e Jesus, com sua autoridade divina, acalma o vento e as ondas. Esse episódio não é apenas sobre um fenômeno físico, mas um convite à confiança em Deus em meio às tempestades da vida. Quantas vezes, em momentos de dificuldade, duvidamos da presença de Deus? Quantas vezes fazemos isso? Jesus nos chama a abandonar o medo e a renovar a nossa fé. Outra passagem marcante é a cura da mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Lázaro. Esses milagres destacam a importância da fé. A mulher, mesmo após anos de sofrimento e exclusão, encontra em Jesus a cura que ninguém mais poderia oferecer. Jairo, apesar do desespero pela morte de sua filha, confia na palavra de Jesus. Não temas, crê somente. Esses milagres nos mostram que a fé em Cristo é capaz de transformar qualquer situação, não importa quão difícil pareça. Por fim, Jesus deixa claro que a fé não é apenas sobre receber graça, mas sobre ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Quando sua mãe e seus irmãos o procuram, ele afirma: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Essa não é de maneira alguma uma rejeição de sua família, mas uma chamada universal para que todos vivam como verdadeiros filhos de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o capítulo 8 de Lucas nos convida a examinar a nossa vida de fé. Será que temos permitido que a palavra de Deus penetre profundamente em nosso coração? Quando enfrentamos a tempestade da vida, temos confiado na presença de Jesus ou somos dominados pelo medo? Assim como a mulher curada pela fé e Jairo que viu sua filha ressuscitar, somos chamados a confiar em Jesus mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje, peçamos ao Senhor que nos transforme em um bom solo, onde sua palavra possa crescer e dar frutos abundantes. Façamos também um compromisso de viver a fé não apenas como um sentimento ou uma ideia, mas como uma prática diária, ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática e compartilhar o amor de Cristo com os outros. Amém? Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.